Meus brasileiros, minhas brasileiras, meu abraço. Com a investidura de presidente constituinte da República, eu falo à nação como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, polícias militares, corpos de bombeiros militares e chefe da Polícia Federal. No país sob o domínio do Estado paralelo comunista terrorista de bandidos, que é movido pela tirania oligárquica comunista transnacional corporativa terrorista de bandidos, com a Constituição submetida por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga manter o terrorismo como sistema de poder e a corrupção e o roubo como forma de governo, a qual submete a nação a estado de guerra convulsional terrorista de massacre que suplantou o Estado democrático de direito e deixou a bandidagem comunista terrorista expostos na prática do crime contra a humanidade que ela sofre no genocídio da nação brasileira, já em mais de 11 milhões de pessoas eliminadas, ora na base de 94 pessoas eliminadas por dia só nos corredores de extermínio do SUS. Na população com 89,8% de doentes por estresse, depressão, ansiedade, medo, terror e desesperança no país falido, com 17.700.000 pessoas descobertas de amparo econômico de sobrevivência, ao extermínio pela tortura terrorista praticada por todos os tipos inimagináveis de eliminações. Nessa situação penal, a bandidagem comunista terrorista está em cursa, no artigo 1º, inciso 3º, com o artigo 3º, inciso 4º, e o artigo 4º, inciso 2º e 8º, com o artigo 5º caput, incisos 3º, 10º, 13º, 20º, 31º, 32º, 34º e parágrafos 2º, 3º e 4º da Constituição. E como bandidos da pior espécie, estão expostos à eliminação pelo povo do convívio humano, em virtude do povo resultar sem foro de socorro no regime, porque, perante qualquer poder, a qualquer autoridade, peticiona ao próprio bandido ou a protetor dele. Nesta situação, só me resta convocar os caminhoneiros, os transportadores, os empresários, os desempregados e toda a nação vítima para a ação de legítima defesa sem economia de força. Aqui quero fazer um pequeno esclarecimento sobre a monopolização dos movimentos, das greves, enfim, das intervenções que pipocam no país. Isso foi estratégico. Fui eu mesmo que fiz assim. A intervenção constituinte no processo histórico é obra das Forças Armadas, pelos seus organismos de inteligência que eu empreendi. Então, não é coisa de político, não é tergiversação, não é um roteiro de picaretas procurando engambelar o povo para receber alguma vantagem. As Forças Armadas se contentam com a miséria em que elas estão relegadas desde 2003, mas sem perder a vocação pela pátria, como ministros de Deus, equipados de arma para conterem os maus em benefício dos bons. Então, nessa situação, não se busca aplausos, não se formam plateias, mas como profissionais da guerra que somos,
em benefício da paz da nossa nação e da humanidade inteira, nós nos debruçamos em cima dos problemas da civilização. Primeiro, diagnosticando as causas que geraram os problemas. Localizados os problemas, eles passam às áreas de informações para que elas façam o receituário para o tipo de aplicação de solução. Então, durante esse tempo todo, desde 2005, quando iniciamos com a CPI dos Correios e do Mensalão, até agora, surgiram grupos de intervencionistas disto, intervencionistas daquilo, grupos disto e grupos daquilo. Tudo foi estratégico, tudo foi absolutamente normal. Tivemos até, por estratégia, de, às vezes, repelir determinadas lideranças de grupos engraçados. Tudo foi estratégico, nada foi proposital e nem doloso. Então agora chegou o momento em que essa fase passou. A consciência de guerra da nação está em todos os quadrantes do país, em todas as classes sociais, vítimas da tirania que se estabeleceu. Agora então chegou o momento que Cristo, há 2000 anos atrás, disse aos seus apóstolos: temos de abrir as asas, como a galinha ajunta os pintos debaixo dela. Não existem intervencionistas contra intervencionistas. Não existem antagonismos dentro do intervencionismo, que é a própria consciência da nação. Existe um povo clamando, gemendo, cada um de acordo com a sua dor. E eu, então, como chefe de Estado, magistrado supremo da nação, governante do país, tenho de ter estatura, envergadura para acolher essas situações. Então, como chefe de Estado, magistrado supremo da nação, estou acolhendo o meu povo do jeito que ele é, convocando a todos para o momento, porque ele é mais grave do que você possa pensar. Mas vamos vencer o bloqueio do país para o desabastecimento. Na sua primeira etapa, fez um desabastecimento da bandidagem do poder de 48 bilhões de reais. Em todas as frentes em que a saída dos motoristas a campo geraram de transtornos. Isso sem se falar na área internacional, onde nos últimos 8 dias nós tivemos ainda um desabastecimento de 12 bilhões de dólares da economia brasileira. Com isso aí, eu estou esclarecendo à população que o desabastecimento do país visa o definhamento da bandidagem no poder, não o desabastecimento de alimentos, de medicamentos, de médicos, enfim, dos sistemas, enfim, do tecido existencial básico da sociedade brasileira. Sabemos fazer a coisa, somos profissionais. E se não tivéssemos competência, sempre repito aqui, estaríamos plantando batata e criando galinhas em algum outro lugar. Não estaríamos no cargo que estamos. Então tenham confiança na nação e se mexam como foi na primeira etapa do cerco. A nação quer ver os seus caminhoneiros, os seus transportadores, os seus empresários de todos os campos da economia no teatro operacional da guerra, que é uma guerra de força civil, não de força armada. E vamos vencer, porque o nosso objetivo nessa guerra é única e exclusivamente
a prisão do bandido Michel Temer e a restituição do Palácio do Planalto à sua sede de governo. É apenas isso. Feito isso, que deve ser empreendido pela Polícia Federal, seja realizado pela Polícia Federal, o cerco será imediatamente desfeito. Muito obrigado.